Eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre um tema super interessante e importantíssimo para provas de concurso público. Remédios constitucionais, exatamente, artigo 5º da Constituição. Vamos falar das 5 ações existentes no artigo 5º da Constituição: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas datas, habeas corpus e ação popular, conhecidos como remédios constitucionais. Meu amigão, minha amigona, na aula de hoje, que é a aula número 1, nós vamos ter 2 aulas de teoria, tá? Nós vamos ter 2 aulas de teoria. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mandado de segurança e mandado de injunção. A primeira aula a gente trabalha mandado de segurança e mandado de injunção. Na segunda aula a gente vai falar habeas corpus, habeas datas e ação popular. 2 aulas de teoria e uma terceira aula só exercícios para fixação da matéria e deixar, filé mignon, tá bom? Vamos lá? Então hoje a gente começa conversando sobre mandado de segurança e mandado de injunção, aspectos constitucionais e processuais. Vamos falar um pouquinho sobre remédios constitucionais. Por que tem esse nome? Qual que é essa ideia? Que informação é essa? Que assunto é esse, né, cabeça? Primeiro ponto, a gente está dentro da matéria de direito constitucional. Quando se fala em remédios constitucionais, eu tenho que entender que estou dentro do direito constitucional. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. O artigo 5º da Constituição traz para nós uma série de garantias fundamentais. Dentre essas garantias fundamentais, existe o que a gente chama de remédios constitucionais. Por que remédios? Para os males causados pelo Estado ao indivíduo, existe um remédio, existe uma cura, né? Para todo mal há uma cura, essa é a ideia. Então ficaram os remédios constitucionais como uma garantia de proteção àqueles direitos previstos no artigo 5º. Mas não só os previstos no artigo 5º, a gente bem sabe que a gente bem vai saber nessas aulas que os remédios constitucionais, eles servem não apenas para a proteção do que existe no artigo 5º de direito, mas também artigo 7º, artigo 8º, nacionalidade, direitos políticos, partido político, patrimônio público, administração pública lá no 37, enfim, os remédios constitucionais, apesar de estarem cravados, inseridos no artigo 5º da Constituição, eles se prestam para mais coisa do que apenas proteger os direitos previstos no artigo 5º. Então a gente chama de remédios constitucionais aquela solução para um mal causado pelo Estado ao indivíduo. O artigo 5º da Constituição Federal prevê 5 ações destinadas à tutela de direitos e garantias fundamentais. Tais ações são conhecidas como remédios constitucionais. São destinadas a assegurar direitos individuais e também direitos coletivos. Não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado, como ocorre com a maioria das demais garantias. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, na sua obra Direito Constitucional Descomplicado, eles trazem algumas informações muito interessantes sobre mandado de segurança, habeas corpus, enfim, sobre os remédios constitucionais. E um ponto que me chamou muita atenção na obra deles foi o seguinte: não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado. Isso aqui é muito bacana, como ocorre com a maioria das demais garantias. Por que eles estão falando isso, que não são meras proibições como aquelas que a gente já conhece, né? Por conta do seguinte: porque quando a gente fala em direitos fundamentais, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente já estudou, ou pelo menos já deveria ter estudado, que eles têm dupla finalidade, uma finalidade positiva e uma finalidade negativa. Essa finalidade negativa é justamente a finalidade de limitação do Estado. A maioria dos direitos constitucionais previstos no artigo 5º são limitadores do Estado. Eles têm uma finalidade negativa, uma finalidade de limitar
o Estado para que o Estado respeite questões, por exemplo, como o direito de propriedade, né? A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar. Quando eu falo que ninguém nela poderá penetrar, eu incluo aí o Estado. O Estado não poderá ingressar na casa alheia sem autorização, ou naquelas exceções previstas já na Constituição, prestar socorro em caso de desastre, ou situação de flagrante, ou para cumprir ordem judicial durante o dia, né? E quando a gente fala em direitos fundamentais positivos, ou sua finalidade positiva, a gente está falando justamente daquela situação que autoriza uma liberdade ao cidadão. Autoriza uma liberdade ao cidadão. Ele não é um limitador do Estado, pelo contrário, ele é uma garantia que autoriza alguma coisa ao cidadão. Por exemplo, é livre o direito de manifestação, é livre o direito de opinião. Isso é uma garantia positiva. Você pode agir segundo o seu interesse para manifestar aquilo que te interessa, né? Os remédios constitucionais, eles não limitam o Estado e nem autorizam nada. Pelo contrário, eles aparecem na Constituição, no artigo 5º, como verdadeiras ferramentas para garantir o exercício de uma situação, de um direito desses ou de outro, seja a finalidade positiva ou negativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? Beleza? Sussa, então vamos lá. O que a gente vai pensar então a partir de agora? Que os remédios constitucionais, eles não são meras garantias fundamentais, pelo contrário, são verdadeiras ferramentas, verdadeiros escudos de proteção, enfim, são instrumentos garantidores do exercício democrático. É com eles que muitas vezes a gente consegue fazer valer os direitos previstos no artigo 5º. Por isso que o professor Marcelo Alexandrino Vicente Paulo falam que não se trata de mera proibição endereçada ao Estado, como ocorre com a maioria dos demais garantias. Vale muito mais do que isso. São direitos extremamente importantes. São remédios destinados à tutela de interesses fundamentais. E quais são eles? Os remédios constitucionais estão aqui. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e ação popular. Esses são os remédios constitucionais que a gente estuda na aula número 1 e na aula número 2 e depois em exercícios, tá bom? Vamos lá? Vamos começar já falando do texto constitucional. O que tem lá no texto constitucional que é importante para nós? Artigo 5º, Constituição Federal de 88, a gente está no inciso 58. Conceder-se-á habeas corpus, 58 não, 68, desculpa aí, 68, 50, 10 mais 8, 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha, esse é um dos dispositivos importantes. Agora olha o outro. O 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, lá de Sergipe 2016. Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, o melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito, e principalmente nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta, e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação. Cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já esqueceram, você quer o material dessa aula? Vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos. Clique lá.